Hoje eu gostaria de falar para você sobre o Espírito da Graça. Você pode repetir comigo, o Espírito da Graça? Eu quero dizer algo para você, que a sua vida cristã só vai avançar quando você perder o medo de Deus. Pastor, tem gente que tem medo de Deus? Sim, tem pessoas que têm medo de Deus. Diminuíram a luz aqui, tá? Aumenta a luz e deixa quieto. Não faz bagunça não. Aí, agora quieta aí, fique em paz. Sua vida cristã só vai avançar quando você perder o medo de Deus. Tem muitos cristãos, muitos filhos de Deus que vivem com medo de Deus. E todos aqueles que têm medo de Deus são manipuláveis. O que eu disse? Todos aqueles que têm medo de Deus são manipuláveis. E eles ficam então, se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar. Que se eu não orar, meu Deus, como é que vai ser? Entende? Às vezes a própria enfermidade, vem uma enfermidade, a pessoa já pensa o quê? Castigo de Deus, é Deus disciplinando. Mas louve a Deus pela doença, né? Porque Deus quer tratar a minha vida. Deus não trata seus filhos com doença, irmãos. Doença é do inferno, é do inferno. Qualquer doença, pastor, eu estou gripado, gripe é do inferno, todo vírus é do inferno. Então nunca aceite nada, nenhuma doença na sua vida. Pastor, mas elas vêm, sim, mas quando elas vierem, nunca aceite como algo que é de Deus. Aconteceu uma catástrofe. Não, a catástrofe é da natureza, ela é forte, mas nunca pense que é um castigo de Deus. Porque essas pessoas ficam com medo de Deus. E essas pessoas, geralmente, que têm medo de Deus, elas ficam atrás de outra pessoa. Porque elas pensam o seguinte: com elas, Deus vai tratar. Mas elas precisam de alguém, então elas sempre são dependentes demais de uma mulher que ora, de um irmão que ora, de uma profetisa, de alguém que vai acompanhar a vida dela. Por quê? Porque ela não quer um relacionamento direto com Deus, ela precisa de um intercessor, de um intermediário. Ei, não seja manipulável por ninguém, você não precisa ter medo de Deus, Deus é o seu Pai e ama a sua vida. Amém? A Bíblia diz em Romanos 8:31, assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler essa parte juntos? 1, 2 e... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te pergunto, Deus é por você? Você tem certeza? Ou você acha que Deus é por você se você estiver bem? Brigou em casa com o marido? Deus não é por mim mais. Brigou com a esposa, Deus não é por mim mais. Está devendo alguém, Deus não é por mim mais. Ei, preste atenção. Não é aquilo que você faz, não é aquilo que você faz no dia a dia, de bom ou de ruim, que te qualifica diante de Deus. O que te qualifica diante de Deus é a obra de Cristo na cruz. É ela que te qualifica. Isso é muito importante. Então o fundamento do Evangelho, preste atenção, o fundamento do Evangelho é o perdão dos seus pecados, porque tudo tem a ver com pecado. Tudo tem a ver com pecado. É o meu pecado que me impede de chegar até Deus, porque eu acho que eu não estou bem, eu cometi um pecado, como é que eu chego diante de Deus agora? Eu falo isso, me entenda. Nós não temos esse costume, muitas igrejas têm, e eu não estou os condenando, eu estou mostrando para você, nem todos fazem com essa percepção, mas a maioria das pessoas que ajoelham antes do culto para orar, elas não estão clamando: Senhor, faz no culto, opera aqui entre nós, que o louvor flua, que nós possamos tocar em Deus. Não estão, elas estão ajoelhadas pedindo perdão antes do culto. Sabe por quê? Porque elas têm medo de Deus. Elas têm medo de Deus. Muitos irmãos, hoje é dia de ceia, muitos irmãos não ceiam. Você sabe por que eles não ceiam? Eles são batizados, mas eles não ceiam porque não estão bem. Mas o que aquela pessoa tem que não está bem? Tem um pecado,
tem uma briga, tem uma confusão, um pensamento que passou na cabeça, alguma coisa, até uma imoralidade mesmo. E aí elas chegam no culto com medo de Deus e falam: nunca que eu posso me achegar diante de Deus desse jeito, deixa eu ajoelhar primeiro e pedir perdão. E na hora da ceia, eu não posso tomar ceia hoje porque eu não estou bem. Não, preste atenção, quem te recomenda diante de Deus é o sangue de Cristo. E Ele já pagou todos os perdões dos seus pecados. Amém ou não? Então o fundamento aqui é o perdão dos seus pecados. Esses dias, já tem alguns meses atrás, eu falei isso e vou refalar para você. Perdão do pecado é um fundamento bíblico para a nossa salvação e para tudo que nós vamos receber de Deus, irmãos. Tudo. Então, eu te pergunto, você precisa confessar o seu pecado diante de Deus para ser salvo, para ser perdoado? Precisa ou não? Pensa bem, hein? Isso é uma resposta. Você já pensou na resposta aí? Você precisa pedir perdão dos seus pecados para ser perdoado? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Preste atenção agora, quem está comigo aqui. Se você tem que pedir perdão pelos seus pecados, eu quero dizer que você não será salvo. Esquece. Sabe por quê? Você acha que você conhece todos os seus pecados? Conhece ou não? Não. Como que você vai pedir perdão de pecados que você nem conhece? Ou você acha que Deus aceita? Você fala assim: perdoe todos os meus pecados. Você comete um por um, mas na hora de pedir perdão, joga tudo dentro de uma caçamba e fala: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Entende? Claro que você não vai ser salvo se você crê que precisa pedir perdão dos seus pecados. Por que você diz isso, pastor? Porque pecador não entra no céu, irmão. Pecado não entra no céu, Deus é santo, Deus não pode conviver com pecado. Pastor, como que faz então? Todos nós somos pecadores? Não, nós não somos pecadores. Você não é um pecador. Você tem pecados, mas você não é um pecador. Mas acontece o seguinte: há 2000 anos atrás, Cristo lá na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Sim ou não? Você foi perdoado lá na cruz ou quando você confessa? Se você crê que foi lá na cruz, então todos os seus pecados já estão perdoados. Você é salvo? Pode ser salvo? Pode, ué. Seus pecados estão perdoados. Você pode entrar no céu? Sim ou não? Pode, você é santo. Entende isso? Ah, pastor, mas eu tenho pecado. Sim, você vai pecar. Você vai cair. Mas o sangue já te perdoou de todos eles. Agora, se você entende que você não foi perdoado há 2000 anos atrás e precisa confessar o seu pecado toda vez que você peca, eu quero dizer, não tem salvação para você. Você não vai conseguir. Nenhum homem consegue. Nenhum ser humano consegue. Ei, quando você chega diante de Deus, você nunca pode chegar diante de Deus de mãos vazias. Quem chega de mãos vazias não é aceito. Como que eu faço então? Eu tenho que chegar com a minha oferta. Mas eu te pergunto, qual que é a nossa oferta? Qual que é a nossa oferta? Boa pergunta. Pergunta para o seu vizinho, qual que é a nossa oferta? No Velho Testamento, quando alguém chegava diante de Deus, não podia chegar de mãos vazias. Ele tinha que levar uma oferta. Então ele pegava um cordeiro, um animal. Quem não tinha condições levava uma pomba. Ele levava uma oferta. O sacerdote não olhava o ofertante, olhava a oferta. Ele olhava e dizia: a oferta está boa, não tem pé quebrado, a orelha está em pé, está tudo certinho, é saudável, ok, eu aceito a oferta. Uma vez que ele aceitou a oferta, e a oferta era sacrificada, ele estava purificado dos seus pecados. Eu te pergunto, qual é a nossa oferta? Todas as vezes que você chega diante de Deus, você leva o cordeiro, o Filho de Deus que foi morto na cruz. E toda vez que o Senhor olha para você, Ele não olha, não analisa você, Ele analisa o cordeiro. Eu quero te dizer que o cordeiro foi aceito. E se o cordeiro foi aceito, todos os seus pecados foram perdoados. Não é poderoso isso? Mas tem gente que não entende. Não entende. Romanos 8:33 diz assim:
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Levanta sua mão para o céu e diga: eu sou eleito de Deus. Olha o que o texto diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica, não é você que se justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é o nosso representante. Fala para o seu vizinho: Cristo é o seu representante. Por isso que a Bíblia diz que todas as vezes que nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos um representante. Então você nunca chega diante de Deus apresentando você chega diante de Deus apresentando Cristo. Eu sei que isso na cabeça de muito religioso, ele fica, né? Ele fala para a gente, tem uns pastores aqui que ficam me ouvindo, os programas que eu gravo, e fica me mandando mensagem. A crise deles qual que é? É essa. Eles falam: não tem jeito, como que é isso, que os pecados estão perdoados, eu tenho que confessar meu pecado o tempo inteiro, e se eu esquecer, eu estou frito, eu perco a minha salvação, e é uma luta, é muito difícil ser cristão na mão desses pastores, meu Deus do céu, o peso, o fardo é muito grande. Jesus disse que o fardo dele é leve, suave, porque ele já pagou o preço por você, você não precisa carregar mais nada, ele carrega por você, irmão. Você crê nisso? O Senhor sempre carrega os nossos fardos por nós. Então nós não estamos debaixo de uma aliança inferior, nós estamos debaixo de uma superior aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança. Eu gostaria de usar aqui uma ilustração de Hebreus. No capítulo 12, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. A maioria dos pastores concordam que pode ter sido Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Se foi Paulo, a alegoria que ele traz no capítulo 12, verso 18, é a alegoria da lei e a alegoria da graça. Alegoria de dois montes que representam um a lei e outro a graça. E eu queria mostrar essa alegoria para você. Hebreus capítulo 12, verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram, que não se falassem mais, pois já não suportavam os que lhes era ordenado, até um animal que tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Essa aqui é a primeira parte, é a primeira ilustração. Ele está falando do monte Sinai. Repita comigo: Sinai. Então tem dois montes aqui, o monte Sinai e o monte Sião. Os irmãos que vão conosco para Israel, já somos 35 irmãos que vamos estar indo para Israel. Em 2024, em novembro, nós vamos do Monte Sião. Nós vamos do Monte Sinai e vamos do Monte Sião. Vamos dos dois montes que eu estou pregando aqui para você. E vai ser uma bênção estar no Monte Sião. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar com você. Essa aqui é a figura, a linguagem, uma tipologia de Paulo dizendo sobre o Monte Sinai, que representa a lei. Mas vamos ver as características deste monte? A Bíblia diz que quando Moisés chegou, ele chegou lá aterrorizado e trêmulo. Aterrorizado e trêmulo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Sinai significa espinhos. Sinai significa espinhos. O que te lembra espinho na Bíblia? Quando Adão e Eva eles pecaram, a maldição não veio sobre Adão, a maldição veio sobre a terra. E a terra produziria o quê? Espinhos. Espinhos. Essa foi a maldição da terra. Por que o Sinai significa espinhos? Porque todos aqueles que vivem no monte Sinai, todos aqueles que estão debaixo da lei, estão debaixo de maldições. E vão viver uma vida espinhosa. Pergunta para o seu vizinho: você está vivendo uma vida espinhosa, irmão?
Não é esse o propósito. O propósito não é estar no Monte Sinai. Essa aqui é a primeira ilustração de Paulo, dos dois montes. O primeiro é o Sinai, mas ele representa o quê? Maldição. Olha, quando o Senhor pediu para proferir as bênçãos e as maldições, eles iam fazer isso no monte chamado Gerizim e no monte Ebal. No monte Gerizim, eles subiriam e proclamariam todas as bênçãos. Aquele que cumprir os meus mandamentos, virão sobre ti, te alcançarão todas as bênçãos. Isso foi proferido no monte, chamado Monte Gerizim. No monte Ebal, foram proferidas as maldições. Mas você sabe de algo tremendo que aconteceu nesse momento? Quando eles proferiram as bênçãos, ninguém falou amém. Pode olhar no texto, Deuteronômio 28. Ninguém falou amém. Mas quando proferiram as maldições, para cada maldição dita, o povo disse amém. Disse amém. Por quê? Porque aqueles que vivem em Sinai, no Monte Sinai, aqueles que vivem debaixo da lei, sempre vão viver debaixo de maldição. Agora eu te pergunto, você quer viver debaixo de maldição, meu irmão? Sim ou não? Não. Então nunca esteja no Monte Sinai. Fuja dele, esteja no Monte Sião. Então a primeira característica aqui é essa, é um lugar de maldição. Mas olha a segunda, Hebreus 12, 18. Olha a segunda característica. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão. Diga escuridão. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no monte, quando as tábuas foram ser entregues a ele, a Bíblia diz que uma nuvem cobriu o monte, e houve trevas, escuridão, o monte estava escuro, em trevas. Preste atenção no que eu estou te dizendo, tinha fogo lá em cima. A Bíblia diz que tinha fogo, mas não tinha luz. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Cuidado com o fogo que você está tocando. Tem fogo que é fogo, mas não tem luz. A Bíblia chama isso de fogo estranho. Fogo estranho, cuidado quem você ouve, irmãos. A internet deu voz para todo mundo. O Instagram virou um púlpito, e agora tem gente falando de tudo, tudo é fogo, tudo é fogo. A questão é, esse fogo traz luz ou não? Traz clareza? Você sabe uma das coisas que tem me incomodado, e que eu tenho orado por você? É para você ter clareza, clareza do ensino da graça, irmãos. Eu ministrei 15 aulas, está no YouTube, 15 aulas sobre o reino. Os irmãos me mandaram mensagem dizendo, pastor, eu não entendia. Por quê? Porque veio luz. Não é uma questão só de ensino, é um ensino com luz, tem que ter luz. Fala para o seu vizinho, tem que ter luz. Se não tiver luz, você não enxerga, não entende. Tem gente que me ouve o pastor Aloysio, ouve o pastor Naor, mas não entende. Ele está aqui domingo após domingo, mas não tem clareza, porque ele está no Monte Sinai ainda. Ei, sai do Monte Sinai, vem para o Monte Sião, onde tem luz. Quer ver a diferença? Quer ver a diferença? Projeta aí para mim, Mateus, primeiro, Êxodo 19, 8. Quando foi que o negócio escureceu? Olha, quando foi que o negócio escureceu? O povo saiu do Egito, caminhando no deserto. Antes de chegar no Sinai, ninguém tinha morrido. Não tinha enfermidade. A sandália não gastava. O povo era abençoado. Eles reclamavam, Deus não importava. Abençoava eles em tudo. Mas teve um momento que o negócio escureceu. Quando foi? Êxodo 19, verso 8. Então o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Quando esse povo disse, pode falar que nós faremos, a coisa escureceu. Sabe por quê? Porque o homem não consegue fazer. Corra de gente que diz, eu sou bom, eu faço e eu aconteço. Aprende comigo, que você vai ver o quanto eu sou bom. Corre desse tipo de gente, porque não tem humildade envolvido. Entende o que eu estou dizendo? Vai para os pés do Senhor.
vai com humildade, porque você vai ouvir palavras do céu sobre a sua vida. Não é o que você faz, porque você não dá conta de fazer, mas é aquilo que Ele pode fazer através de você. Então o negócio escureceu, no Monte Sinai tinha escuridão. Agora olha lá no Monte da Transfiguração, Mateus 17:5. Vamos ver, tinha uma nuvem lá também. Tinha uma nuvem, mas como que era essa nuvem? Mateus 17:5. Falava ele ainda, quando uma nuvem, quem está lendo? Uma nuvem luminosa, aonde Jesus está, aonde a graça está, no monte que Ele está, tem nuvem, mas tem luz, mas aonde a lei está, só tem trevas. Está me entendendo aqui ou não? Está comigo aqui? Uma das características de quem anda na lei é que não há entendimento, não tem clareza, ele não entende a mensagem, ele não entende o evangelho, ele não compreende o que Deus está falando, ele não entende os propósitos de Deus. Por isso que diante da morte eles perguntam: como, Senhor, que o Senhor permitiu? Por quê? Quando você está sofrendo, a pessoa diz: por que eu estou sofrendo uma pessoa tão boa igual eu? Por que isso aconteceu comigo? Logo comigo, o melhor entre todos os outros. Porque no final das contas o que ele está dizendo é isso. Por que ele não sabe? Porque não tem clareza, porque não tem entendimento. Mas no monte onde Jesus está tem luz. Você sabe, uma das coisas que eu tenho orado é para Deus trazer luz sobre você, entendimento, amém? Glória a Deus. Nenhum homem consegue cumprir as exigências, só Jesus conseguiu. Então só Ele pode ser o nosso representante, só Ele pode trazer luz. Por isso que no monte que Ele estava tinha luz. Então, primeira característica do Monte Sinai: é um lugar de maldição, de espinhos. Segundo, é um lugar de trevas, escuridão, não tem entendimento. Terceiro, Hebreus capítulo 12, verso 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. A palavra aterrado aqui é aterrorizado. Ele chegou ali com medo. Com medo. Por quê? Porque quando alguém vive debaixo da lei, qual que é a primeira atitude que ele tem? É ter medo de Deus. Eu não sei se você sabe, mas de todos os seres humanos da terra, qual que era o melhor? Qual o melhor? Eu não sei se você sabe, mas Deus falou a respeito de Moisés. O que Deus falou a respeito de Moisés? Que não tem na terra um homem mais manso, mais brando do que Moisés. Então Moisés era um dos melhores homens da terra. Deus que falou, não foi eu. Não é algo simplesmente que alguém deu testemunho, foi o próprio Deus que falou. Não tem homem mais manso do que Moisés. Não, preste atenção. Se tinha alguém qualificado para chegar diante de Deus, era quem? Moisés. Se tinha alguém qualificado para chegar diante de Deus, era Moisés. E Moisés chegou lá como? Em paz? Não. Ele chegou lá com medo. Essa é a atitude de muitos crentes que estão no Monte Sinai. Eles chegam diante de Deus trêmulos, com medo, com medo. Quando ele não tem pecado, entre aspas, ele chega, né, em paz. E quando ele peca, e ele está debaixo de acusação do diabo, mas quando ele peca de fato, aí ele fala: Deus vai me matar. É assim. Bati o carro, o que você fez de errado? O que aconteceu na sua vida? Perdi um dinheiro, o que aconteceu? Aonde está a brecha? Já ouviu isso, a brecha? Pergunta ao seu vizinho: onde está a brecha na sua vida, irmão? Onde está a brecha? Onde foi que eu dei uma brecha? Entende? Por quê? Porque eles querem justificar sempre algo errado, baseado no que eu fiz de errado. Nasceu alguém com deficiência. Aí perguntaram para Jesus: quem pecou? Porque tudo é uma questão de pecado. Quem pecou? Ele, seus pais ou seus antepassados? Alguém pecou, porque a maldição ia até a 4ª geração. Quem pecou? O que Jesus respondeu? Nem ele, nem seus pais, nem ninguém. Não é uma questão de pecado. Mas todos nós atribuímos isso a pecado.
Então, cuidado com isso. Um dos critérios aqui é que nós temos que chegar diante de Deus em paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Põe a mão no ombro do seu vizinho e diga: tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Tenha paz. Quantos irmãos que têm medo de Deus? Muitos irmãos gostam de palavras duras, né? Quando você fala uma palavra assim, mais ou menos de exortação, os irmãos falam: pastor, a igreja está precisando disso mesmo. Desce o porrete, bate papai. Masoquismo. Gosta de apanhar. Estou achando muito light essas pregações da graça. Tem que ser uma palavra mais consistente, um negócio assim mais... Ou seja, chicote. Tem que ter um chicote. Tem que bater. Entende? Porque eles gostam de palavras duras. Preste atenção. Moisés era o homem mais manso da face da terra. Chegou diante de Deus trêmulo. Sabe por quê? A lei condena o melhor dos homens, mas a graça justifica e aceita o pior dos homens. Entende isso? Na lei, o melhor é desqualificado, mas na graça, o pior é aceito. Por isso você está aqui, você era um dos piores. Deus te aceitou. Fala para o seu vizinho: seja bem-vindo, um dos piores. Nós estamos aqui porque nós éramos dos piores. Tem irmãos que eles vão prosperando, aí eles querem o quê? Conviver só com gente, e eles falam: pastor, na igreja tinha que ter pastores assim mais nobres, pastores mais inteligentes. Irmãos, Deus não chama os inteligentes, Deus chama os burros. Aqueles que não são. Por isso que eu estou aqui. Entende o que eu estou dizendo? Os melhores nem podem subir nesse lugar. Esse lugar não é para eles. Se eles subirem aqui, é fogo estranho. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que o púlpito na nossa igreja é caro. Quem você vê pregando aqui? Tem pastores que eles pregam uma vez por mês na igreja deles. Todo domingo tem um convidado de fora. É uma salada de ensino. Preste atenção. Nós temos um ensino só: o evangelho da graça. Nós somos aceitos não por aquilo que fazemos. Mas acontece que o Sinai passou. O Sinai passou. Preste atenção, agora eu vou te dar uma aula aqui. Jesus nasceu, a maioria dos entendidos creem que ele nasceu na festa dos tabernáculos. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Ele morreu na festa da Páscoa. E o Espírito Santo veio no Pentecostes. Então tem 3 festas envolvidas aqui. Repita comigo: tabernáculo, Páscoa e Pentecostes. Ok? Se eu perguntar para você o que é a festa da Páscoa, a maioria dos irmãos aqui sabem. Foi o tempo que o povo de Deus saiu do Egito. Talvez você não está lembrando, eu vou te lembrar, você sabe. Quando o povo saiu do Egito, o cordeiro foi morto, eles entraram para dentro das casas, comeram o animal, o Senhor falou: eis, agora é a Páscoa. E eles ficaram comemorando a Páscoa. Então a Páscoa você sabe. Se eu perguntar para você o que é a festa dos tabernáculos, talvez você não está lembrando, mas você sabe. Quer ver? Tabernáculo era uma festa instituída por Deus para lembrar o tempo que eles estavam no deserto. Então, todo ano, eles tiravam uma semana, 7 dias, armavam as barracas no terreiro. Terreiro? Ainda fala terreiro? Quintal. Armavam as barracas no quintal e moravam lá 7 dias para lembrar o tempo que eles viveram em tenda no deserto. Então a Páscoa é a saída. O tabernáculo, a festa dos tabernáculos, é o tempo que eles viveram no deserto. Mas se eu perguntar o que é a festa do Pentecostes, a maioria dos irmãos não sabe. Nem pastor sabe. Se eu perguntar o que é a festa do Pentecostes, ninguém sabe. Sabe qual foi o primeiro Pentecostes?
O Pentecostes original, depois virou uma colheita, comemoração de colheita, foi o dia que Deus deu a lei a Moisés. Aquele foi o primeiro Pentecostes. Então era comemorado o tempo que Deus entregou a lei ao povo. 3 festas envolvidas aqui. Pentecostes aconteceu então no Sinai. Agora, há uma série de paralelos aqui. Você está preparado? Uma série de paralelos. A lei foi dada no Monte Sinai, mas o Espírito Santo veio no Monte Sião. Lá no Monte Sião tem o cenáculo, nós vamos lá. E lá no cenáculo o Espírito Santo desceu. Essa é uma diferença. Quer ver a segunda? No dia que a lei foi dada, o povo adorou o bezerro de ouro. Naquele dia, quase 3.000 pessoas morreram em apenas um dia. Um dia, 3.000 pessoas foram mortas. Mas quando Pedro pregou no Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, no Monte Sião, no cenáculo, quase 3.000 pessoas nasceram de novo. No Monte Sinai tem morte, mas no Monte Sião tem vida. Está me entendendo? Mas tem mais. A Bíblia diz que no Monte Sinai, todos estavam de pé e de longe, para observar o que estava acontecendo no monte. Mas lá no Monte Sião, as coisas eram diferentes. Projeta aí para mim, Êxodo 20 e 21. O povo estava de longe, em pé. Está lendo comigo aí? O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Agora projeta Atos 2:2. Olha o Pentecostes no Novo Testamento. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Não, fala mais forte. A Bíblia diz que no Monte Sinai eles estavam de longe e em pé, mas no Monte Sião eles estavam pertos e estavam assentados. O que isso fala? Servos ficam de pé. Servos ficam de pé para fazer o que precisa ser feito, mas quem está sentado é um sinal de quem é filho, quem tem autoridade de governo. Ele assenta e espera o servo fazer. Está me entendendo? Ou não? Você quer ficar em pé ou quer ficar sentado? Em pé aquele que fica é Marta, o tempo inteiro tentando fazer alguma coisa, aterrorizada, com medo, sabe, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, e uma luta, Não estou condenando a doença não fica com raiva não, amaldiçoa ela você também, diga aleluia. Você está com síndrome do pânico? Amaldiçoa essa doença que não é de Deus, é do inferno. Você está com depressão? Amaldiçoa ela porque não é de Deus, é do inferno. Você está com insônia? Amaldiçoa ela porque não é de Deus, é do inferno. Não fica com raiva de mim não, fica com raiva da doença. Diga amém. Porque tem gente que fica com raiva de mim. Ele fala assim, você falou mal da minha doença. Não, não é sua, meu Deus do céu. É do inferno. É do inferno, você está sofrendo ela, mas não é sua. Ah, mas você falou do meu bico de papagaio, o meu bico de papagaio é de estimação. Não, nada disso é seu. Amém? Está comigo ou não? Aleluia. Até perdi o que eu estava falando. Só para lembrar você das coisas. Aleluia. Quem está de pé. Tem gente que está de pé o tempo inteiro, atribulado, com medo, mas o outro está de cá sentado, esperando, tranquilo. Já viu a ilustração do machado? O jovenzinho desafiou o antigo machadeiro? Não sei, qual o nome de quem? Lenhador, aleluia, pastor burro é assim. Aí o que acontece? Desafiou o lenhadeiro mais velho, para quem cortava uma árvore mais rápido. E aí ele pegou então, quando tocou o apito, o jovenzinho pegou o machado e o senhor sentado só com a lima, amolando, e ele lá, e ele dava 10 machadadas, olhava para lá, e o senhorzinho só amolando, e ele, meu Deus do céu, eu vou ganhar mesmo. E pá, olhava e ele está lá só amolando. Quando faltava assim,
A metade, já tinha cortado a metade da árvore. Ele levantou, com 2, 3 machadadas a árvore caiu. Preste atenção, quando você descansa na presença de Deus, Deus levanta para matar os seus inimigos. Deus levanta para colocar os problemas da sua vida por terra. Deus se levanta para abrir portas para você que homem nenhum pode fechar. E mais do que isso, para fechar portas na sua vida que ninguém pode abrir, porque tem portas que precisam ser fechadas diante de você, você não pode entrar por elas, mas outras Ele quer abrir diante de você. Está me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Tem gente que está em pé, outros estão sentados. Quem vive na lei, vive em pé, correndo o tempo inteiro. Mas quem vive na graça no Monte Sião, ele está sentado e o Espírito Santo desce sobre ele. Diga aleluia. No Pentecostes, tinha 120 pessoas reunidas, diz a Bíblia. 120. E o que significa o 120? A primeira menção do 120 foi quando Deus disse: o tempo de vida do homem agora, Gênesis 6, o tempo de vida do homem agora será 120 anos. 120 representava então o tempo de vida do homem na carne. Na carne, o homem viveria 120 anos. É o tanto de anos que eu vou viver. Diga aleluia. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre 120 homens. O que Deus estava dizendo? Agora terminou o tempo de vida na carne, mas agora, nesses 120, começa um novo tempo de vida no Espírito. De vida, de promessas, de respostas, de bênçãos, que eu não fui atrás, simplesmente Deus fez na minha vida. A Bíblia diz que teve um momento, quando o povo reuniu no templo, eles chamaram 120 sacerdotes para cantar. E o que eles cantavam? Eles cantavam: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles cantaram isso, a glória veio e encheu o templo. Mas pastor, o que isso tem a ver com a graça? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia é a mesma palavra graça. Todas as vezes que você canta a graça, a nuvem vai encher a casa. Diga amém. Todo mundo do louvor devia entender isso. Não é uma questão só de cantar, irmãos, é cantar a graça de Deus. A canção pode ser a canção mais bonita que existe, a melodia mais formidável que tem, mas se não for a graça, vai te matar. Vai te matar. Muitos irmãos me perguntam: pastor, pode ouvir música secular? O tempo inteiro eles perguntam, porque eles querem ouvir música secular. É pecado ou não ouvir música secular? Sim ou não? Não, não é pecado. Mas produz o quê? Morte. Ouve a tarde inteira música de quê? Fala aí a música que você ouve. Sei lá, MPB. Você fica a tarde inteira, né, coloca um MPB lá, fica ouvindo uma música internacional e não sei o quê, está lá curtindo, ok. Aí você chega no culto, você chega motivado para adorar. Conversa. Se encheu de morte o tempo inteiro. Aí chega aqui no culto, vai ter vida? Não, não tem. Tem morte. Entende o que eu estou dizendo? Então, essa é uma questão muito clara. O povo cantava a graça de Deus. Quando eles cantaram a graça de Deus, a nuvem desceu. Desceu. Irmãos, vamos cantar a graça. Cadê os irmãos do louvor? Cantar a graça. Separa as músicas, não canta qualquer música. Não, a música é bonita. Não, pode ser bonita do jeito que for, mas está cantando a graça, tem que cantar a graça. Não tem uma música que o pessoal cantava aí, né? Eu chamo ela de sabor de fel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se arrepender, e ele vai ver. Isso não é a música da graça, irmão. Isso não é uma música da graça. Entende o que eu estou dizendo? Mas tem gente que canta e vai no terceiro céu. Aleluia, vai arrepender, esse povo vai morrer tudo. Não, meu irmão.
Esse não é o espírito da graça. Não é o espírito da graça. A Bíblia diz que todo leproso, ele tinha que receber uma unção no Velho Testamento. A unção era o seguinte: ele chegava diante do sacerdote, se apresentava diante do sacerdote, o sacerdote matava um animal, pegava o sangue e colocava na orelha direita, no polegar direito e no dedão direito. Depois que ele passava o sangue, ele então ia lá, pegava o óleo, aí ele passava o óleo no mesmo lugar que ele passava o sangue, passava o óleo, ungia. Por que isso? Aqui fala daquilo que nós ouvimos. O que nós ouvimos tem que ser ungido, irmãos. Está me entendendo ou não? Cuidado com o que você ouve. Volto a dizer, cuidado quem você está ouvindo, porque pode ser morte para você. Dependendo do que você ouve, define o que você vai fazer para Deus. Por isso a unção era no dedão. E isso definia para que onde você ia caminhar. Por isso a unção no dedão do pé. Então passava-se primeiro o sangue, para depois passar o óleo. Por quê? Porque aonde o sangue tem eficácia, a unção vem. Não, você não entendeu, não. Você não entendeu nada. Eu não sou um bom pregador, não. Meu irmão, se não tem perdão de pecado através do sangue, não tem unção na sua vida. Só tem unção se você entender o poder do sangue. Eu sou perdoado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. A unção vem na hora sobre a sua vida. Entendeu? Se não tem sangue, irmãos, essa mensagem aí de que você pode, você vai ser isso, vai ser aquilo, isso só é morte para você. Por isso eu digo para você, ei, preste atenção agora em nome de Jesus, não ouça uma vez só a mensagem da graça, não, ouça várias vezes, porque você me ouve aqui, você ouve uma pessoa lá fora, você pode me ouvir 10 vezes aqui, ouviu uma mensagem da lei lá fora, apaga tudo que você ouviu, tudo. Você ouve esse povo aí fora, aí você chega aqui e já, nossa Deus, mas não é assim, eu prefiro, que eu quero prosperar, claro que eu quero prosperar, quem aqui quer? Se não quiser, me dá o seu dinheiro. Mas preste atenção, tem favor de Deus envolvido, irmãos, tem favor de Deus envolvido, perdão dos nossos pecados acontece, para que a unção possa manifestar nas nossas vidas, amém? Sexta diferença, não sei nem que número que eu estou. Em Êxodo 19, o povo ficou embaixo. O povo não podia subir no monte, não podia se aproximar. Mas lá no monte Sião, todos estavam no cenáculo, no lugar aonde o Espírito Santo desceu. Porque a lei não te aproxima de Deus, mas a graça se faz você filho de Deus. A lei produz servos, mas a graça produz filhos. Eu te pergunto, você é servo ou você é filho? Então a lei sempre vai te afastar, mas a graça sempre vai trazer você para perto. Por último, no cenáculo aconteceu tanto o Pentecoste como a última ceia. Eu não sei se você sabe, mas a última ceia foi no cenáculo. Ele reuniu com seus discípulos e ministrou a ceia. Por quê? Porque no lugar onde você toma o cálice, é o lugar onde o Espírito Santo manifesta na sua vida. Está me entendendo? Tudo tem a ver com cálice. Porque eu disse para você que o fundamento da sua vida é o quê? O perdão dos seus pecados. Para encerrar, Hebreus capítulo 12, verso 22. Monte Sião, falei só do Monte Sinai. Olha o Monte Sião agora. Hebreus 12, 22, mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados do céu, e o Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha aqui para mim, quem estava no Monte Sinai? Quem subiu no Monte Sinai? Quem? Quantas pessoas? Só Moisés. Não tinha ninguém no Monte Sinai.
Agora, sabe quem que está no Monte Sião? Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, o Deus juiz de todos, o Espírito dos justos, o Jesus o mediador da nova aliança. Não tem ninguém no Sinai. Ei, por que você quer ficar lá? Não tem ninguém lá. Vem para Sião. Vem para o Monte Sião. Está cheio de gente lá. Jesus está lá, o Espírito Santo está lá, a igreja está lá, a congregação dos santos, a Jerusalém celestial, está todo mundo lá. Mas não tem ninguém no Monte Sinai. Porque o Monte Sinai não é um lugar de comunhão. É um lugar de uma única pessoa. Olha, irmãos, não sei se você é dessa época, que o carro saía, alguns aqui deve ser, né? Não vou citar nome não. O carro saía na rua dizendo: eis o homem de Deus está na cidade, venham todos, porque a lei é ministério de um homem só. Está me entendendo ou não? Mas a graça é ministério de todos, da Assembleia dos Santos. Nós multiplicamos inúmeras células aqui esse ano, dezenas de células aqui esse ano. Eu não fui em nenhuma, eu não estava em nenhuma. Eu fui fazer os 21 dias de jejum, eu li 21 dias de testemunho. Fui fazer os 15 dias sobre o reino, li testemunhos. A maioria dos testemunhos nem eu sabia que tinha acontecido. Na minha célula, um irmão deu um caroço na cabeça. Foi no médico, o médico falou: é câncer, está aqui o exame. Vamos ter que fazer uma cirurgia imensa, vamos ter que cortar seu crânio, para arrancar tudo da sua cabeça. Eles reuniram em casa, não tinha nem os irmãos da célula envolvidos, o marido, a mulher e as filhas, e oraram, voltaram no médico. O médico falou: tem alguma coisa errada. Chamou a equipe inteira de médicos, falou: tem algo errado, o que aconteceu? Não, porque não está o caroço. Mas você não viu o caroço? Vi. Cadê o exame? Está aqui. Não tem mais nada, mais nada, não tem um homem envolvido, não tem um pastor santão, poderoso, que faz raio cair do céu, não tem. Só tem uns irmãozinhos na casa da família que oraram e o milagre aconteceu. Isso é o que? O Monte Sião. Isso é o Monte Sião. Corra de ambientes onde tem gente especial. Corra, corra, corra. Corra de ambiente onde tem uma pessoa muito especial. Verso 23, estou encerrando, só mais 4 horas. Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos. Diga: Deus é o juiz de todos. Alguém lê, quem está no Monte Sinai fala: aí, estou falando, Deus é juiz. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Ele vai pesar a mão. Preste atenção, qual que é a função do juiz? Qual que é a função do juiz, irmãos? Só quem é inteligente agora. A função de um juiz é condenar ou absolver. Na lei, Deus condena o melhor dos homens. Mas na graça, Deus absolve o pior dos homens. Por que Ele é juiz? Porque precisa do juiz para absorver. Precisa do juiz para decretar. É inocente, está perdoado, o escrito de dívida já passou, não tem mais pecado, não vamos atribuir mais nenhum pecado, é inocente, está livre, pode ir embora. É assim que o juiz faz no julgamento, pode soltar as algemas, deixa ele livre. Por quê? Porque alguém já pagou a fiança, já pagou o pecado dele, não tem mais acusação. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Tem quantas alianças? 3. Tem quantas alianças? 2. Velha aliança e nova aliança. Jesus é o mediador da velha ou da nova? Da nova aliança. Moisés é o mediador da
antiga, da velha aliança, mas da nova não. Então nós estamos debaixo da nova aliança. Preste atenção. Eu não sei se você acompanha a internet, mas eu preciso acompanhar. Olha aqui para mim. Há 15 dias atrás, um pastor participou de um podcast, junto com o Nicolas Ferreira e tal. Você vai achar esse vídeo aí. E ele falou algo que muita gente bateu palma. Sabe o que ele falou? Ele falou: você sabe por que o Brasil está do jeito que está? Porque não tem homem de Deus. Porque se tivesse homem de Deus para orar, quebrar a mandíbula do Lula, tivesse homem de Deus para orar e uma praga matar todos os membros do STF, o Brasil não estava do jeito que está. É porque tem que matar os inimigos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas antes de você converter, você era quem? Inimigo de Deus. Se nós, que somos os propagadores da nova aliança, tivermos esse espírito, vai ter salvação para esse povo? Não, não vai. Já fechou a porta para os esquerdistas, porque depois dessas eleições, fechou a porta. Agora a igreja evangélica é de direita, e quem é de esquerda não pode ser crente mais, velho. Quer dizer, fechou a porta para os esquerdistas converter. Aqui tem um monte de esquerdista enrustido. Fique em paz. Aqui ninguém é definido por ser de direita ou de esquerda. Mas agora tem gente querendo orar como igreja para quebrar a mandíbula do Lula. Você sabia que isso é um texto bíblico? Não, né? Eu vou mostrar para você. Projeta aí para mim. Salmo 58, verso 6. São chamados de salmos imprecatórios. Diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Ele está falando, nós temos que orar esse salmo aqui, para quebrar a mandíbula dele. Olha o Salmo 109, verso 9. Fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa. Salmo 137, verso 9. É o último que eu vou ler. Até eu coloquei 10 aqui, mas eu só vou ler 3. Feliz aquele que pegar teu filho e esmagá-lo contra a parede. Pegar ele e ralar ele no chapisco. Ei, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos para chegar em um determinado lugar e não deu para chegar. Pararam em Samaria. Chegou em Samaria, eles iam dormir em Samaria, e os samaritanos falaram: aqui não vai dormir. Jesus falou: então vamos para outro lugar. Tiago e João puxou a camisa de Jesus e falou: não, calma aí, vamos resolver esse negócio. O senhor quer que a gente manda fogo descer do céu e queime esse samaritano todinho, e quebra a mandíbula desse povo todinho, e põe uma praga neles para morrer todos? Sabe o que Jesus falou? Projeta aí para mim, Lucas 9:55. Cuidado, que você precisa ser do mesmo Espírito de Cristo, do mesmo Espírito da graça. Lucas 9:55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Ei, você está debaixo do Espírito da graça, mas está querendo agir com o Espírito da lei. Não é esse o Espírito de Cristo. Olha, irmãos, Jesus foi colocado na cruz, não tinha nenhum pecado, e Jesus poderia manifestar vingança. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia mandar ele falou, eu poderia clamar meu pai, uma hoste de anjos viriam e mataria todo mundo. Mas sabe o que Jesus falou lá na cruz? Jesus não mandou quebrar a mandíbula de ninguém, Jesus não mandou praga sobre ninguém. Jesus falou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito da graça, não é o Espírito da vingança. A Bíblia encerra dizendo, olha o que ele encerra dizendo, Hebreus 12:24, fique de pé, mas não saia.
Nós vamos distribuir agora. Não vamos distribuir não, que já está com a ceia, né? Hebreus 12, 24. Acompanha comigo no telão. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, diga coisas superiores. Superiores a quê? Ao que fala o sangue do próprio Abel. Olha aqui para mim, o que fala o sangue de Abel? O que clama o sangue de Abel? Vingança. O sangue de Abel clama por vingança, mas a Bíblia está dizendo que o sangue de Cristo é superior ao sangue de Abel, porque o sangue de Cristo diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está me entendendo? Esse não é o Espírito, irmãos. Tem o Espírito de Cristo envolvido. Tudo tem a ver com o sangue, mas é o sangue de Cristo. Preste atenção, tem gente que acha que o fato dele chorar diante de Deus, Deus vai fazer um milagre na vida dele. Não vai. Lágrimas não lavam pecado, sangue lava o pecado. Lágrimas não têm o poder de lavar o pecado do ser humano. Você pode chorar rios, não vai mudar muita coisa. Mas quando você confia no sangue, se tiver sangue, e for o sangue correto, não o sangue de Abel, mas o sangue de Cristo, sabe o que vai acontecer? Milagres vão acontecer na sua vida. Porque aonde não tem pecado, tem gente santo. E aonde tem gente santo, o poder de Deus se manifesta. Eu quero dizer que você não é pecador, você é santo de Deus. Porque o sangue do Cordeiro já lavou todos os seus pecados. Diga aleluia. Traz paz ao seu coração isso. Traz paz que não é por você, não é o que você faz. Ei, quando alguém fizer injustiça com você, não clama como Abel clama. Não peça para quebrar a mandíbula de ninguém. Não queira ralar o nariz de ninguém no chapisco. Entende? Simplesmente entregue nas mãos do seu advogado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, pensa ou imagina, porque o amor de Deus excede todo entendimento humano, irmãos. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Amém? Vamos cantar essa canção aí que nós cantamos.